bem? Eu sou a Camila e hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre Jack London. Hoje nós vamos conversar sobre Acender uma Fogueira, um conto do autor Jack London que foi adaptado recentemente, na verdade chegou ao Brasil recentemente, né? A adaptação já é bem mais antiga, que foi uma adaptação do quadrinista francês Chaboté. Mas antes de começar o vídeo, gente, os recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo, ativa o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostem de literatura, porque aqui sempre tem dica boa e dica diferente para vocês. E assim vocês conseguem me ajudar também com a divulgação e o crescimento do canal. Recentemente, a editora Pipoca e Nanquim publicou mais um quadrinho do quadrinista francês Chaboté. E aí eu resolvi comprar na pré-venda este quadrinho. Quando eu vi que eles estavam para lançar, eu já comprei na pré-venda mesmo para aproveitar o desconto. E eu não sabia nem do que se tratava, mas como era do Chaboté, e ele é um quadrinista que eu gosto muito, eu tenho várias outras obras do autor aqui em casa, eu comprei, e assim que chegou aqui em casa, eu parei pra ver com calma. E aí que eu vi que essa é uma adaptação de um conto do Jack London, um autor americano que eu gosto muito. Já tem vídeo aqui no canal para 2 livros dele, tem pro Chamado Selvagem, que é um dos livros mais famosos dele, e tem também pro A Praga Escarlate, que foi uma novelinha ali que eu gostei muito de ler. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar na descrição o link para os 2 vídeos, então dá uma olhadinha lá, porque são livros muito bons. E aí eu peguei para ler esse quadrinho e eu resolvi, e já li também o conto do Jack London, um conto escrito pelo Jack London, que tem inclusive no Kindle Unlimited, então tá disponível lá se você quiser baixar para ler. Tá super fácil, super acessível e é um conto bem curtinho. Acender uma Fogueira, na verdade, é um conto que teve 2 versões. Ele teve uma versão de 1902, que foi a primeira versão, e a versão que ficou mais famosa e que depois veio a adaptação do Chaboté foi a versão de 1908, que foi a que eu li, inclusive. A história vai se passar durante a Corrida do Ouro de Klondike. Aqui a gente vai acompanhar um homem que ele tá sozinho, ele tá junto com seu cachorro e ele tá seguindo ali rumo ao acampamento nas florestas geladas de Yukon, ali na região do Alasca. Essa região fica ali no noroeste do Canadá. E o objetivo deste homem é chegar ao acampamento onde estão outros garimpeiros. E ele precisa chegar antes das 6 da tarde, porque ele precisa chegar antes de escurecer. No vídeo que eu falei sobre o livro Chamado Selvagem, eu comentei com vocês que o Jack London, ele participou da Corrida do Ouro de Klondike, que aconteceu no Alasca, e ele trouxe muito daquele período da sua vida como inspiração para suas histórias. Então teve inspiração para o Chamado Selvagem e teve muita inspiração para este conto aqui. A Corrida do Ouro de Klondike aconteceu principalmente entre os anos de 1896 até 1899, que foi um período em que mais de 100 mil homens migraram ali em busca de ouro, em busca de sonho de uma vida melhor, e iam até a região em busca de enriquecimento. Só que, como toda a Corrida do Ouro, muita pouca gente acaba realmente conseguindo enriquecer. E essa é uma região que ela tem um clima muito intenso, é uma região montanhosa e que chega ali a temperaturas muito baixas, principalmente no inverno, né? E o frio foi realmente um dos maiores inimigos desses homens, desses garimpeiros que estavam na região. Você pensa, além de ser uma região montanhosa, de difícil acesso, não tinha cidade perto, não tinha um vilarejo perto, então as pessoas, esses homens, eles tinham que carregar ali toneladas de suprimento para poder caminhar quilômetros. Então o frio ali era um grande inimigo desses homens. E é basicamente essa a história, né, do Acender uma Fogueira. O Jack London, ele traz então um personagem. Esse personagem, ele não tem nome, a gente sabe que ele é um personagem masculino e ele tá seguindo, então ele é um recém-chegado na região e ele tá seguindo então até o acampamento junto com um cachorro. Ele percebe que tá fazendo ali mais de 50 graus negativos. E aqui a gente vai ter a luta de um homem contra a natureza. Seu maior inimigo vai ser o frio. E a todo momento que o homem vai caminhando, ele vai se lembrando de avisos que ele recebeu para não andar sozinho no frio extremo. E indo contra os avisos, ele vai a todo momento reafirmando a si próprio de que ele é capaz de conseguir chegar, de que ele é capaz de enfrentar este frio sozinho, que tá tudo bem, que ele vai chegar no acampamento
e tá tudo certo. E antes de continuar a história, gente, eu quero deixar um aviso de que neste vídeo conterá spoilers, tá? Eu vou falar com vocês sobre o desfecho da história. Então, se você não quer saber, se você não gosta de receber spoilers e ainda não leu, vai lá, pausa esse vídeo, vai ler o livro, vai ler o conto, vai ler o quadrinho e aí depois você volta aqui no vídeo. Bom, o homem vai fazer então essa caminhada, ele para um momento, acende uma fogueira para poder se aquecer. Ele fica ali um momento e ele quer continuar a caminhada porque ele precisa chegar a este acampamento antes do anoitecer. Logo que ele apaga esse fogo, o cachorro já meio que sente que não tá na hora de continuar essa caminhada, que tá muito frio e que, enfim, os instintos do cachorro estão apitando ali para eles não seguirem em frente, para eles ficarem ali aquecidos e abrigados, mas o homem resolve continuar. E aí, neste momento que as coisas vão começando a piorar, porque vai chegar no momento que ele vai pisar numa parte de gelo e essa parte vai quebrar e ele vai acabar molhando os pés um pouco acima da canela. É aí que tudo dá errado, porque a partir do momento que ele molha os pés, o congelamento dos seus pés ali é muito mais iminente, né? Vai acontecer. Então ele precisa tirar aquela meia, tirar aqueles calçados para poder secar seu pé e aquecer seu pé, né? E secar também a meia para não congelar seus dedos. Bom, aí ele resolve tirar os sapatos, ele tenta acender ali uma fogueira. E naquele momento também ele acaba se queimando, então as coisas começam a não dar muito certo, ele se queima, os dedos já estão dormentes. No fim, ele até consegue acender essa fogueira, mas aí ele comete um erro. Ele percebe que ele acendeu essa fogueira embaixo de uma árvore. E aí cai gelo ali, né, da árvore, cai em cima da fogueira, ela se apaga. E nesse momento, seus pés já estão dormentes, seus dedos da mão estão dormentes e ele não consegue acender a fogueira novamente. Ele tenta e não consegue, e ele vai vendo que vai ficando cada vez mais difícil os movimentos. E em um certo momento ele até pensa em matar o cachorro e se aquecer ali nas peles do cachorro, mas ele não tem mais forças, ele não consegue mais atacar nem o cachorro. Ele tenta correr para ver se consegue esquentar o corpo, mas ele também não tem mais força nas pernas. E aos poucos ele vai sentindo que ele vai perdendo o movimento das mãos, o movimento dos braços, e aos poucos ele vai morrendo congelado. E ele vai perdendo essa guerra contra o frio. E ao mesmo tempo, gente, ele vai se lembrando de todos aqueles avisos que ele recebeu. Olha, não vá sozinho, não ande sozinho num frio intenso. Porque se tivesse alguém ali com ele, essa outra pessoa poderia acender a fogueira, poderia ajudar ele a se esquentar, mas não, ele estava sozinho, só ele e o cão. E esse conto é um conto que ficou muito famoso em trazer essa antologia do homem e da natureza. Na primeira versão do conto, a gente tem um desfecho diferente, né? Então, no primeiro conto, o homem, ele tá caminhando sozinho, né? Ele não tá ali com o cachorro. O frio não tá tão intenso. E nesse primeiro conto, o homem não morre congelado. Então, ele acaba sobrevivendo ao congelamento e ele se torna um homem bem melancólico ali para contar essa história depois. No final do século XIX, a gente tinha o romantismo na literatura, né? E aí, o Jack London traz no seu conto o naturalismo, né? Que já vai contra o romantismo. O naturalismo, ele buscava trazer bastante dessa relação do homem com a natureza. E tinha uma coisa de... o seu destino, o destino do homem já estava pré-estabelecido pelo próprio universo, pela própria natureza. Quando eu tava lendo esse conto, eu me lembrei muito do livro do Jon Krakauer, Noir Rarefeito, que é um livro em que o Jon Krakauer vai relatar ali os acontecimentos de 1996 no Monte Everest, onde muitas pessoas acabaram falecendo, né? Teve ali a fatalidade deles se perderem em uma expedição. E aí acho que 8 pessoas morreram e outras muitas ficaram presas no meio da tempestade. E aí eu me lembrei muito desse livro, né? E esse é só um exemplo de muitas fatalidades que existem do homem na natureza. Às vezes a gente subestima o poder da natureza, o poder do frio, da água, até mesmo do calor. Estar em contato com a natureza exige sempre muita atenção, muito respeito, né? Porque as condições podem mudar muito rápido. E uma coisa que o Jack London traz aqui também, que eu achei muito interessante, é que ele traz essa visão do cachorro.
Então, a todo momento, a gente percebe que o instinto do cachorro, ele tá ali apontando, olha, não é uma boa continuar, não é uma boa, mas ele acaba indo atrás do homem, né? Então traz aquela coisa do instinto do cão contra o julgamento do homem. E a percepção que o cachorro tem é bem diferente da que o homem tem em relação à natureza, em relação às condições em que eles se encontram. Em 2007, então, o quadrinista francês Chaboté fez essa incrível adaptação do conto, né? Ele traz de uma forma lindíssima, belíssima, né? Tudo isso em arte. Eu acho assim, eu gosto muito do Chaboté. Eu acho que a forma como ele se utiliza do preto e do branco nos seus desenhos, ele consegue transmitir essa emoção. Então eu gosto muito dos livros dele. E inclusive eu gostei muito de Acender uma Fogueira. Achei espetacular. Eu recomendo demais que vocês conheçam tanto o quadrinho como o conto também. Acho que vale a pena fazer ali o conjunto dos dois, porque o conto é curtinho e aí depois você lê esse quadrinho também maravilhoso. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma incrível surpresa. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Um beijo grande e até o próximo vídeo.